Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Todo leitor tem aquele gênero, autor que não se identifica, livro que às vezes todo mundo ama, mas não desperta vontade na gente de ler. E é pra defender o nosso direito de não querer ler algo que eu vim responder essa book tag, que é a book tag anti-TBR. Todos os créditos de criação da tag estão aqui no box de informações. Ela foi traduzida pelo Paulo do Livraria em Casa. E como eu mencionei, é pra gente falar daqueles livros, né, que muita gente às vezes quer ler, gosta e tal, mas que a gente não se identifica. Gosto, todo mundo tem o seu. Sempre tem aquela coisa que, por mais que muita gente goste, não necessariamente a gente vai gostar também. E tá tudo bem. Então vamos lá. Primeira pergunta. Um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. Aqui eu tentei focar, né, num gênero que eu gosto, então que possivelmente seria um livro esperado que eu fosse querer ler, que é claro que tem aqueles gêneros que eu tenho menos afinidade, então, né, já é esperado que eu não vá ler aqueles livros. Até vamos falar mais disso depois. De qualquer maneira, o livro que eu escolhi pra esta categoria foi Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, que eu não assisti ainda nem a adaptação na Netflix, mas eu pretendo ao menos assistir aos filmes. A questão com os livros não é nem que eu ache que eu não vou gostar, ou que eu tenho algum problema com eles. Aliás, muito pelo contrário, eu imagino até que se eu pegar pra ler, vão ser livros que vão me proporcionar uma leitura gostosa e tal, mas também não são livros que eu tenho aquela necessidade, aquela coisa de eu olhar e falar, meu Deus, a minha vida não vai ser completa se eu não ler esses livros. E como eu tenho muita coisa pra ler aqui, tem muitas outras coisas que chamam muito mais a minha atenção, eu prefiro não me dedicar àquelas que eu meio que sou indiferente, sabe? Então é mais isso, não é nem que eu tenha algum ranço ou que eu desgoste, é só que eu sou indiferente. Tem muito livro jovem adulto que hoje em dia já não me desperta mais a vontade de ler. Eu ainda leio o gênero, ainda tem livros do gênero que eu amo, mas já faz um bom tempo que não é mais um gênero, né, que super chama a minha atenção, porque eu não me identifico mais 100% com as histórias. Segunda pergunta. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo? E aqui a minha escolha ficou pro H.P. Lovecraft. Ele é um autor renomadíssimo no terror, é um dos nomes mais importantes do gênero, também porque ele mescla fantasia, ficção científica nas obras dele. E eu não sou uma pessoa muito do terror, eu adoro livros de suspense, mas o terror em si não funciona pra mim, não é um gênero que me agrada, que me atrai. Então ele é um autor que não chama minha atenção, até porque como ele tem essa mescla também aí que vai pro lado da fantasia, que é outro gênero que eu também não me dou, são obras que não são atrativas pra mim. Pra complementar ainda, o H.P. Lovecraft é um autor super polêmico, porque os textos dele trazem passagens que são racistas, discriminatórias, tem toda uma problemática em cima disso. Então, assim, é um autor que eu realmente não pretendo ler. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros, né? E aqui não necessariamente autores clássicos e tal. Eu escolhi uma autora também, que ela é muito popular em quem lê romances, que eu sempre vejo todo mundo falando que os livros são deliciosos de se ler. E eu não discordo, imagino que devam ser mesmo. Que a Elle Kennedy é a autora da série Amores Improváveis, eu esqueci o nome da série, tá? Mas enfim, ela é super famosa, o primeiro livro que saiu aqui foi pela Paralela. É O Acordo, e assim, ele é um livro com muitas avaliações na Amazon, é um livro que mesmo tendo um monte de avaliação, ele ainda assim é 5 estrelas, então eu não duvido que o livro seja realmente delicioso pra quem gosta do gênero, tipo eu. Mas é o mesmo caso do Para Todos os Garotos que Já Amei, não é uma série que chama minha atenção, não é algo que eu me recuse a ler, mas considerando que existem outras opções mais atrativas pra mim, não pretendo dedicar minha atenção a algo que, enfim, não me desperta aquela super vontade. Nesse caso não são livros jovem adulto, a gente tá falando mais de new adult, são personagens que já estão na universidade, mas mesmo assim é uma série que desde que foi lançada, eu acho que o primeiro livro chegou aqui no Brasil em 2016, ela não despertou esse brilho pra mim. Quarto item, um autor problemático que você não pretende ler seus livros. Aqui no caso eu escolhi uma que na realidade eu não sei dizer se ela em si está envolvida em problemáticas, mas que a obra dela é problemática, que tem várias discussões a respeito e que eu não tenho a menor vontade de ler. Mesmo que não tivessem as discussões, eu também acho que não leria, porque, de novo, cai em livros que não me chamam mais tanta atenção assim. E eu tô falando da Anna Todd com After. Foi uma série extremamente famosa, ainda é, né? Muita gente ainda gosta, muita gente ainda fala, mas que ao mesmo tempo tem uma discussão muito grande em cima das problemáticas
envolvidas, porque é um livro que romantiza relacionamento abusivo. De novo, eu não li, tá? Não posso falar sobre o que está ali, mas por tudo que eu já li, que eu já vi sendo discutido, é assim que aquilo aparece nas tramas. E aí, justamente por conta de todas essas problematizações, né, tem sempre esses avisos em cima, esses lembretes, o que é algo importante da gente fazer, pra gente não normalizar relações, comportamentos dessa forma. E é um livro que muita gente, né, do meio deixou também de falar a respeito, justamente por causa dessas problemáticas. Se eu já não tinha interesse de ler antes, depois disso tudo, é que eu tenho menos vontade ainda. E vale dizer, tá, gente, eu já li livro que romantizava relacionamento abusivo, por exemplo, Belo Desastre, foi um livro que eu li lá quando saiu em 2012, e que na época pra mim passou bem batido muita coisa que eu só fui questionar depois. Então é muito importante a gente reavaliar os nossos gostos, reavaliar muitas das nossas perspectivas. E enfim, Belo Desastre, por exemplo, é um livro que eu já deixei de indicar aqui no canal há muitos anos. E faz parte, né, gente? A gente vai amadurecendo, a gente vai tendo outras visões de mundo. Não necessariamente o amadurecimento tem a ver com a idade também, tá? Porque muita gente que tinha a minha idade enxergou coisas na época que eu não tinha visto. Mas é isso daí. Um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você. E aqui no caso, acho que sempre que tem algo desse tipo, né, em tags que tem que responder e tal, a minha escolha acaba sendo o Stephen King, porque ele é um autor extremamente renomado, extremamente queridinho de muita gente, mas é um autor que não funciona pra mim. Não questiono o talento do King. Os livros dele que eu já li foram livros que eu li admirando, né, em grande parte o trabalho dele ali, em perceber aspectos que eu achava interessantes e tal, mas não são leituras que me envolvem. São livros que acabam sendo arrastados pra mim, então se é pra eu ler sofrendo, se é pra eu ler arrastada, se é pra eu ler pensando quando que aquilo enfim vai acabar e eu vou ser livre, eu prefiro não ler. Sexto item, um gênero que você não tem interesse, é um gênero que você tentou curtir, mas não rolou. Vai, gente, vocês que me acompanhem, vocês já podem responder por mim esta. E sim, estamos falando de literatura fantástica. Não me dou bem com fantasia, sobrenatural, tem várias vertentes dentro da literatura fantástica, e nenhuma delas funciona muito bem pra mim. Acho que o máximo que eu consigo ler que sai aí mais de representações de realidade e tal são as distopias, mas é meio que o meu limite. O meu negócio mesmo, né, são livros que tentem trazer essa representação da realidade. Não tô falando que tudo aquilo que eu leio é 100% fiel à realidade, eu leio muita coisa romantizada assim, mas é isso. Eu me dou bem mais, né, com essa coisa do dia a dia. Mesmo que se passe nessa época ou que retrate um período passado, eu funciono com coisa que, assim, eu enxergo que é desse mundo, basicamente isso. Mundos diferentes do nosso, eu tenho dificuldade de me conectar. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Gente, muitos. Já comprei muita coisa que eu desisti de ler, já ganhei, recebi coisa que eu olhei e falei, nossa, certeza que eu vou ler isso e acabei não lendo. Hoje em dia eu compro muito menos coisas, eu compro mais e-books do que livros físicos pra aproveitar o preço, e mesmo assim eu tenho focado naqueles que eu já pretendo ler. Às vezes eu compro e-book de livro que eu já tenho, que eu sei que eu quero ler, justamente pra evitar esse tipo de situação. Já passei da época, né, de ser a leitora compradora compulsiva que comprava tudo aquilo que tava na promoção e depois ficava com o livro encalhado aqui. Mas uma das compras mais recentes, né, que eu fiz e que eu acabei desistindo foi o A Garota do Lago, do Charlie Donlia. Ele é um autor que eu ainda quero conhecer, porque eu vejo muita gente falar bem da escrita dele. Como eu gosto muito de thrillers policiais, eu imagino que eu vou gostar muito dos livros dele. Mas o A Garota do Lago é um livro que eu vejo muitas controvérsias, que muita gente fala que não é o melhor dele, que não tem um final que é lá essas coisas. Então, como foi também um livro que eu paguei barato, eu comprei por menos de 10 reais, né, não teve tanto problema assim, mas eu prefiro conhecer a escrita do autor por algum outro título dele, algum livro que vai ser mais bem recomendado. Uma série de livros que você não tem interesse de lê-la, ou uma série que você começou e não pretende terminar. E aqui eu vou pra uma série que eu comecei e não pretendo terminar, que no caso é a série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Eu li o primeiro livro, vale lembrar, Lucinda Riley faleceu esse ano, foi uma notícia extremamente impactante, ninguém esperava aquilo, fiquei bastante chateada quando eu vi a notícia. Lucinda Riley lutava contra um câncer há vários anos e, assim, dos 3 livros que eu já li dela, eu só gostei de fato de um livro. Os outros 2 que eu li não funcionaram pra mim, um deles foi o primeiro da série das Sete Irmãs. E aquela coisa, eu admiro muito o trabalho que a Lucinda Riley constrói nos livros, como ela desenvolve as histórias, a contextualização que ela dá, o trabalho
de pesquisa que ela faz, são livros muito ricos nesse sentido, e eu fiquei ainda mais admirada ao saber que boa parte desses livros ela escreveu tendo um câncer, que é uma doença extremamente difícil, e se não é fácil você escrever um livro, né, enquanto você tá saudável, você escrever um livro doente é mais difícil ainda. Então, assim, admiro muito o trabalho dela por isso, mas eu não consigo me conectar com a narrativa dela, tenho ali os meus problemas com a narrativa dela, então, assim, como são livros também que não me cativaram, que não me conquistaram, não pretendo continuar lendo. E aí, por fim, um lançamento recente, ou será lançado em breve, que você não está interessado em lê-lo. Aqui no caso eu escolhi um lançamento que eu não sei quão recente é, eu não sei se ele é de junho, se ele foi de abril, acho que ele é de abril. Ou seja, já tem alguns meses que saiu, mas é desse ano ainda, então tá valendo. E no caso é o Laila, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover é uma autora que eu sempre li muitos livros dela, até o Todas as Suas Imperfeições, eu praticamente li tudo dela que foi lançado aqui no Brasil, eu só não li os do Nunca Jamais, que eu li o primeiro e não li os demais. Mas desde então eu tenho perdido um pouco a vontade de ler os livros dela. Eu li Verity também, foi o último livro da Colleen que eu li, mas eu li em inglês, não li na tradução. E não é uma autora mais que eu tenho aquela coisa, aquela necessidade de que, tipo, tudo que sai dela eu falo, eu vou ler. E o Laila eu tenho menos interesse ainda, porque eu vi também que ele é mais do estilo diferente dela, e que também tiveram muitas polêmicas, muita gente gostou, muita gente que não gostou, enfim. Não foi um livro também que pra mim pareceu como você deve ler aquilo, não me despertou esse sentimento. Se me despertasse essa vontade, eu leria independentemente do que as outras pessoas estão falando, porque eu ia querer saber o que eu ia achar dele. Mas como é um livro que não me desperta essa vontade, assim como os outros lançamentos dela também não estão me despertando, não é um livro que eu imagino que eu vá fazer a leitura. E é isso, gente. Deixem aqui pra mim nos comentários se vocês se surpreenderam com alguma das minhas respostas, quais seriam as respostas de vocês. O mais legal, né, de fazer vídeos na internet, de falar sobre livros, é poder trocar essas impressões com vocês. E lembrando, deixa sua curtida nesse vídeo, isso ajuda demais o meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.